Olá, estamos de volta com o Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Aqui nós estamos entrevistando os professores do curso de Direito para que você conheça um pouco mais do professor fora da sala de aula. O nosso convidado de hoje é o professor Juliano Vieira Zápia. Ele é natural de Poços de Caldas, ele é advogado, ele é professor, ele tem mestrado em Portugal, na faculdade em Lisboa. Juliano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar presente conosco aqui. Professor, eu que agradeço, um prazer imenso poder bater um papinho hoje aqui com você. Pessoa que eu tenho grande admiração, né? Um dos mestres da FEOB. Momento constrangimento do apresentador, hoje começou um pouco mais cedo. Normalmente o pessoal faz isso no final, o Juliano preferiu fazer no começo. Eu que agradeço, viu, Juliano? Tô brincando. Ô, Juliano, conta pra nós, vamos começar contando desse mestrado em Portugal. Por que você foi fazer mestrado lá em Portugal? Olha... Para exercitar a língua? Pois é, teve gente que me perguntou isso, né? Teve gente, isso é verdade, não é mentira, teve gente que perguntou, falou assim, mas você fala a língua? Quando eu falei, não, eu vou fazer lá em Portugal, né? Vou estudar lá, aí vieram para mim e falaram, nossa, mas você fala a língua, né? E eu dei risada, né? E é uma piada, mas quando eu cheguei lá, eu penei um pouco para entender o português de Portugal, viu? Não foi assim, não foi assim tão fácil quanto parece, não. Demorou, precisei aí de uns 2 meses para acostumar o ouvido e pegar as expressões, os termos que eles utilizam, né? E por quê, né? Perguntou por que eu escolhi fazer esse mestrado. Então, era uma coisa assim que eu já tinha na ideia, né? Eu já tinha isso como um objetivo de vida, né? A história começa porque a minha mãe, que já é falecida, né? Ela, por acaso, nos anos 80, fez uma especialização em Barcelona. Ela era advogada, não? Não, ela era dentista, nada a ver, né? Da odontologia, lá de Machado, Minas Gerais, né? Existe essa cidade chamada Machado, Minas Gerais. E era uma coisa assim, super difícil, né? Era quase impensável uma pessoa de Machado fazer uma especialização na Europa nos anos 80. Né? Então, assim, Machado mal existia no mapa, né? Quanto mais uma pessoa conseguir sair de lá e estudar fora, né? Então... isso aconteceu, né? Ela fez uma especialização lá em Barcelona e chegou lá e aí engravidou, né? Aí engravidou de mim e aí voltou para o Brasil para eu nascer aqui. Então ela voltou para o Brasil em agosto de 82 e em setembro eu nasci. Aí isso era uma história que sempre existia na família, assim, sempre me contavam isso e portanto eu tinha essa ideia, queria seguir esse espaço, queria fazer a mesma coisa, né? Quando eu tivesse condições, quando eu pudesse. E então eu sempre tive assim, essa vontade, né? Esse sonho de estudar fora. E aí quando você se formou, primeiro você começou a advogar? Primeiro comecei a advogar. Eu me formei em 2005, né? Formei em 2005, já passei na OAB, já comecei a pegar causas, nem tinha escritório ainda, né? Nem tinha escritório, peguei a carteirinha, aí minha tia já falou assim, eu tenho um problema trabalhista. Então, a minha primeira causa foi uma causa de direito do trabalho, né? Então, fiz a ação para ela. Aí o pai de um amigo, tive um problema no banco. Aí fiz a ação também, isso trabalhando de casa, né? No quartinho ainda, né? Quase uma criança trabalhando. E assim começou, né? E aí eu conversei com uma colega de sala minha, a Fabiana, né? Foi a minha primeira sócia. Aí nós abrimos uma salinha bem modesta lá em Poços de Caldas, né? Uma salinha que ficava em cima de um bar. Né? Então, os meus amigos faziam questão de falar para mim que o meu escritório cheirava frango frito. Né? Muito obrigado aos meus amigos, né, pelo incentivo. Mas
Era verdade, né? Então foi assim que eu comecei na advocacia, né? Uma história bonita, né? E aí depois de quanto tempo que você foi fazer o mestrado em Portugal? Demorou um pouco, professor. Foi em 2006, né? Eu comecei a advogar, portanto, com o escritório. Aí só em 2012. Em 2012 é que eu entrei no mestrado. Lá as aulas começam em setembro, né? O ano letivo começa em setembro. Então, assim, o primeiro semestre começa no meio de setembro, por volta do dia 15, que inclusive é o meu aniversário. Então eu lembro certinho disso, né? Eu lembro dessas datas por causa disso, né? Porque o voo que eu peguei foi no dia 11 de setembro. Por alguma razão, professor, era mais barata a passagem nesse dia. Sabe? Aí eu peguei o voo. Com certeza as torres gêmeas já tinham caído, né? Aí eu peguei no dia 11 de setembro de 2012, né? Cheguei lá, fiz aniversário, o aniversário de 30 anos, fiz lá, e 2 dias depois já começaram as aulas. Aí foram 2 anos, né? Foram Aí 2 você ficou anos direto? Lá. Direto. Fiquei direto lá em Portugal, dei uma passeada ali, né? Conheci alguns lugares. E só fui terminar o mestrado em 2014. Esperou 2 meses para compreender bem a língua. Parece brincadeira. Parece brincadeira, mas a gente sempre escuta essas histórias de constrangimentos que brasileiros passam em Portugal, porque vão para lá pensando que vão entender tudo e, na realidade, tem algumas situações meio complicadas, né? Você passou por alguma dessas ou não? Olha, eu não, mas é um vizinho, né? Mas algumas pessoas passaram, sim. Passaram porque tem palavras lá que para eles são palavras normais, para nós é um palavrão, né? Não vou falar aqui no podcast, mas acontece também. E tem algumas palavras que são só engraçadas, né? Tipo, quando eles falam assim que alguma coisa tem pica. Significa que é alguma coisa que é muito legal, é uma coisa que tem muita emoção, sabe? Por exemplo, um filme de ação, aí o seu amigo vai falar, não, eu fui ver o filme, tem muita pica. Isso quer dizer que é muito bacana. Pois é, sim. Talvez não para todos. Né? Não para todos, Então, são algumas coisas engraçadas. E eu me lembro uma vez eu estava na fila da secretaria da faculdade e uns alunos na minha frente estavam conversando, falando rápido. Eu sabia que eles estavam falando de futebol, né? Porque estão falando em português, você pega as palavras, né? Mas era tanta gíria, era um jeito de falar tão rápido, com tanta gíria, que eu sabia que eles estavam falando de futebol. Mas se for me perguntar o que é de fato que eles falaram, não tenho a menor ideia. Não conseguia acompanhar. Não conseguia acompanhar por nada. E fora que tem uns portugueses que são dos Açores e alguns da Madeira, né? E aí esse sotaque, esse é o desafio. Tem até no YouTube, para quem quiser testar, né, o ouvido, digita lá no YouTube português dos Açores. Põe um vídeo de alguém falando lá e faz o desafio. Faça o desafio. Tenta entender o que a pessoa está falando. Para ver se sabe mesmo falar o português. Pois é. Por falar em futebol, Juliano, você acabou se apaixonando por um clube de futebol lá, né? Eu gosto do Benfica. Você torce mais pro Benfica do que pro Corinthians? Não, isso de jeito nenhum. Não, claro que... Isso de jeito nenhum. Você não quer pensar nisso? Não, né? Bem capaz. O Corinthians é o time do coração. O Benfica eu aprendi a gostar, né? O meu amigo, tem um grande amigo lá em Portugal, chama Gonçalo Gomes. Inclusive, já fiz até ele fazer uma participaçãozinha especial numa aula minha. Fiz uma ligação via Skype, né? Porque aqui na FEOB a gente tem todo o aparato, né, para isso. E funcionou perfeitamente. Ele participou via Skype da aula com os alunos aqui na FEOB, né? E então, mandar um abraço, Gonçalo. E esse amigo meu, ele falou assim, eu vou te levar para conhecer o que há de melhor em Portugal. Então ele falou, a melhor banda de Portugal, Chutos e Pontapés. Falei, eu já ouvi falar dessa banda, já gravou com os Titãs no Brasil, né? Aí ele, pois é. Muito boa, tá? Muito boa a banda, indico aí para quem gosta de rock anos 90, anos 80, Chutos e Pontapés, banda portuguesa. Aí me levou para conhecer os Chutes e Pontapés, assistir o show, e me levou para assistir o jogo do Benfica.
Aí falou, agora eu vou te mostrar o maior do mundo, o maior clube do mundo. E na época era o clube que tinha o maior número de sócios torcedores, né, do mundo, era o Benfica, inclusive. Aí assisti o jogo do Benfica com ele, o Benfica foi campeão, no jogo que eu assisti, precisava ganhar, ganhou, foi campeão. Aí foi todo mundo, ou como eles falam, né, toda a gente para a Praça do Marquês de Pombal para comemorar o 33º título nacional do Benfica. Aí não tem como não gostar do time, né? Aí foi muito legal. Ô, Juliano, mas eu falei isso porque uma vez eu cheguei mais cedo para uma reunião na FIOB e você estava assistindo um jogo do Benfica, você lembra disso? Lembro, tava, da Champions League. Né? É, a Champions League, né? Sim. E eu percebi que você gostava bastante. Tava agora, lá no celularzinho. Você também. Você estava assistindo no celular, eu estava fazendo um esforço, né? Porque pelo celular, para ficar assistindo um jogo ali. Pra você ver, né? Era um jogo importante, eu não me lembro mais, mas era um jogo importante da Champions. E do Corinthians também, a gente também faz esse esforço, né? Eu gostava mais de assistir na época dos anos ali, entre anos 2000, né, até 2015, 2017, era gostoso assistir o jogo do Corinthians. Agora tá triste. Sempre que o time é vencedor, a gente acaba gostando mais. Você joga futebol também ou só eu jogo. O pessoal do escritório acha que é piada, eles duvidam, né? Eu falo, tô no futebol, eles não acreditam. O pessoal do escritório não acredita, não, mas eu jogo. E eu falo que eu jogo bem, eles não acreditam também. Eu também não. É porque você não me viu jogando ainda. Porque a hora que me viu, aí vai ter certeza que aí você vai ter certeza que eu não jogo nada, né? Você tem perfil físico de quem joga, você parece um ponta direita. Bom, aí quando você voltou de Portugal, você voltou pro mesmo escritório ou aí você foi para outro escritório? Não, mesmo escritório. É. Mesmo escritório. Eu não sei como eu consegui convencer o meu sócio a ficar trabalhando enquanto eu passeava e fazia festa em Portugal, né? Essa história de estudar é mentira, né? Eu convenci ele a ficar em Poços de Caldas trabalhando, ouvindo cliente chato falar na cabeça, né? Você fazia alguma coisa, né? Audiência, ou não? E aí eu fazia umas petições, né? Pelo menos fingia que fazia. Eu tinha um trabalhinho, viu? Não foi fácil, porque tinha que fazer as petições do escritório, acompanhar processo e tal. Às vezes atender via telefone quando dava. E também tinha o próprio mestrado, que dá bastante trabalho. E também fazia pesquisa, né, na universidade. Porque eu tinha uma bolsa, eu consegui uma bolsa de pesquisa lá na universidade, na Nova, né, chama Universidade Nova de Lisboa. Então, essa bolsa de pesquisa me ajudava também a manter as despesas, né, em Portugal. Que não são poucas, né? Que não são poucas, não é fácil gastar em euro, né, ganhando em real, gastando em euro. Só que na época a conversão era bem melhor, né? Na época a conversão do real para o euro era 2,40. Quando eu viajei em 2012, né? O euro era 2,40. Então era... E eu já achava meio caro, né? Imagina hoje é R$5. Então as minhas despesas lá dobrariam, né? Seria o dobro, exatamente, o dobro do preço. Então, assim, essa bolsa que eu consegui na faculdade era uma bolsa de pesquisa. Eu tinha que pesquisar a legislação dos países de língua portuguesa. Então, assim, é difícil explicar isso também, mas olha, eu tive que redigir, né, assim, pegar o texto mesmo e redigir na íntegra constituições de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe. Enfim, todos os países de língua portuguesa. E fazia parte da pesquisa, né? E não era só a última Constituição, eu tinha que pegar todas as constituições do país. A sorte é que Angola, por exemplo, só tem Constituição a partir de 1975, porque até então era colônia de Portugal. Então a primeira Constituição de Angola é de 75, não existia na internet, eu tive que mandar um e-mail para lá, para eles me mandarem uma cópia em PDF da Constituição, sorte que era pequena, e aí eu tive que transcrever ela para um documento Word, para depois colocar em PDF na internet, no site, né? Então, até hoje, esses documentos estão lá. Foi uma pesquisa legal de fazer. E te deu uma experiência do direito comparado? Muito boa. Muito boa, né? Muito boa, com certeza. E que pode ser usado no serviço do dia a dia e tal, né? Hoje você tá voltado mais para o direito penal?
Hoje sim, mais para o direito penal, também atuo um pouquinho com direito internacional por conta dessa experiência, né? E direito civil, né? Também acabo fazendo muito a parte contratual do escritório, as relações comerciais dos nossos clientes que são empresas, né? Então acabo também me envolvendo bastante com direito civil. Eu chego a dizer com toda certeza, sem dúvida, toda certeza, a maior parte dos processos que eu trabalho hoje são cíveis, né? Os criminais são poucos, é a minoria, apesar de ser a minha área de mestrado, especialização, mas são poucos criminais, a maioria são processos cíveis, né? Mas acho que é normal isso, né? Também, professor, eu fui escolher ser advogado criminalista em Poços de Caldas, né? Eu devia ter escolhido Rio de Janeiro, São Paulo, né? Sei lá, faixa de Gaza, né? Não, eu fui escolher Poços de Caldas. Um lugar um pouco mais movimentado, né? Pois é, né? No aspecto criminal. Pois é, né? Decisões, né, inteligentes que a gente faz na vida. E acaba... Tem que conviver com isso. Antes de começar a advogar, antes de fazer direito, que tipo de estudante que você era? Você era um aluno... Eu levava a sério, professor. Aplicado? Assim, eu nunca fui o melhor aluno da sala, não, sabe? Esse título aí eu deixo para os meus colegas lá, tá? Esse título eu deixo para os meus colegas. Não era o melhor aluno da sala, não. Mas não por não tentar. Coitado, eu tentava, né? Me esforçava bastante. Até tive muita dificuldade financeira para fazer a faculdade, então ela era aquela uma chance, sabe? Não dava para desperdiçar. Então tinha que pegar carona, né? Ia para a faculdade, às vezes a pé. Não sei se o pessoal conhece ali em Poços de Caldas, né? A faculdade, a PUC, ela fica num morrinho, né? É um morrinho light, né? Na entrada da cidade pelo lado direito ali. Por lado direito, exatamente, né? Se a cidade de Poços de Caldas tem 1.200 metros de altitude, a PUC está lá beirando com o Cristo Redentor, assim, né? É um morro, você tem que subir aquilo. E já fui várias vezes, né, para a faculdade a pé. Então, tinha uma certa dificuldade. Você trabalhava nessa época ou não? Trabalhava com um provedor de internet. Eu era o suporte técnico do provedor de internet lá em Poços de Caldas. Eu não sabia que você entendia disso. Às vezes a gente passa umas dificuldades, você está na sala do lado, eu nunca te consultei. Outro dia eu não estava sentado ali no sofazinho da FEOB, aí você falou assim, Juliano, não consigo tirar um detalhe aqui do documento. Falei, não, clica aqui. É verdade. Aí você falou, o que você falou para mim aquele dia? Você falou assim, nada como ter alguém que entende do seu lado. Mas eu não sabia que você entendia, você tá vendo? Não, eu sei alguma coisa dessa parte por conta desse trabalho. Você trabalhava e à noite você ia para a faculdade? Trabalhava e à noite ia para a faculdade. Justamente. Isso aí. E a PUC tem umas aulas à tarde também, que é duro. Ali, para quem trabalha, é complicado. A aula começa às 5 horas da tarde. Aí tem que conversar, né? Aí conversei lá com o meu chefe, né? A nossa incrível equipe, né? Lá na Matrix Internet, né? Matrix Internet tinha um setor administrativo, então tinha um gerente administrativo, tinha um setor de marketing, tinha a diretora de marketing, tinha o suporte técnico, tinha o gerente de suporte técnico, né? Eram 3 pessoas trabalhando. Você era o gerente. Eu era o suporte técnico do provedor, não tinha mais ninguém. Né? O setor, nós vamos mandar para o setor de suporte técnico. Era uma pessoa, era eu. Aí normalmente existe ainda? Era arrumar o e-mail da pessoa, colocar a senha que ela esqueceu. Existe ainda? Não existe. Agora já. Então você está bem à vontade. O provedor já fechou. Mas eu falo, mas era o provedor de postos, né? Era o melhor de postos. Então tá tudo certo. Por que você quis fazer direito, Juliano? Sempre quis, professor. Sempre quis, sempre tive vontade, desde criança. É também uma outra história que parece bobagem, mas é verdade. Eu era muito fã dos livros do Sherlock Holmes, né, o detetive Sherlock Holmes, e ele era algo assim que eu adorava, as histórias, e ele, é claro, né, resolvia casos criminais. Então, ele atuava nessa área do crime.
E eu falei, eu gosto muito disso, achava muito interessante todas as discussões que envolviam a questão criminal. Né? Não é só o descobrir quem é o bandido e botar na cadeia, não é só isso, não. Eu gostava de toda a discussão mesmo que envolvia. Né, o crime, o porquê do crime, quais as razões, qual é o regramento relacionado a isso. Então, eu já, de cara, decidi, falei, não, eu quero fazer direito e quero trabalhar na área criminal. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia... Você já estava pré-determinado. Qual era a área que eu ia seguir, sim. E assim foi. Né? E professor? E aí, na faculdade, eu descobri que eu gostava disso. Então, a gente ia estudar, eu tinha uma dificuldade de estudar, algumas matérias eu não compreendia, até que eu encontrei um colega que era mais burro que eu. Né? Então, ele falava assim, Juliano, pelo amor de Deus, me explica isso. Eu não entendi. Eu falava assim, mas como que você não entendeu? Olha aqui. Aí, quando eu explicava para o meu amigo, eu percebia que eu aprendia a matéria, sabe? Então, eu ia explicar, aí na hora que eu explicar, eu falava assim, não, pera que eu não estou conseguindo explicar. Quando eu não consegui explicar, eu notei que eu precisava aprender aquilo, faltava algum conhecimento. Né? Se você não consegue explicar algo, é porque essa matéria não está muito bem ali fixada na sua cabeça. Então, eu dava uma olhadinha na matéria, olhava e falava assim, aqui, ó, não, realmente, o professor explicou isso. Então, é assim. Aí, quando eu explicava, eu conseguia aprender melhor. E na hora de fazer as provas e os exercícios, eu tinha uma facilidade de lembrar não o texto que eu tinha lido, mas lembrar da explicação que eu tinha dado para o meu amigo. Então, o que eu fazia era resgatar a memória daquele momento, da explicação, e fazer a prova, né? Repetir. Então, isso funcionou bem para mim. Explicar te ajudava a entender a matéria e te ajudava a lembrar a matéria na hora da prova. Exatamente. Agora, a FEOB não foi a tua primeira instituição na carreira docente, né? Como professor contratado, sim, foi a primeira. Né? Durante o mestrado, você tem que ministrar algumas aulas, mas faz parte do curso, né? Faz parte do mestrado. Você dava aula no cursinho também, não dava? No curso de formação de soldados, né, da PM, sim. Mas foi concomitante, foi junto. Foi concomitante? Foi junto, foi no mesmo ano. Né? Já comecei na FEOB e também no curso de formação de soldados da PM lá em Poços de Caldas, né? PM, Polícia Militar de Minas Gerais. E é outro esquema, outra diferente. Visão, é diferente? É diferente. O material de aula já vem pronto, né? Você não tem... a liberdade, por exemplo, que eu tenho na FEOB, de criar a minha aula, o meu método, escolher as minhas estratégias de ensino. Lá tudo isso já vinha pronto. Né? Então, assim, hoje você vai apresentar esse tema com esses slides e o exercício, a atividade vai ser essa. Então, você tinha que ministrar a aula já com essa programação. É um verdadeiro dador de aula, né? Isso. A aula já vem pronta e você só... Sim. Né? Mas era divertido, foi uma experiência muito boa. Eu gostava muito de dar aula, fiz vários amigos que hoje são lá policiais, militares, e são pessoas muito legais, que a gente teve um contato ali muito bom, foi excelente, eu gostei. Juliana, fora do direito, fora da faculdade, fora do teu escritório, o que você gosta de fazer? Olha, então, eu gosto de jogar futebol, né? É uma das coisas que pode não parecer, mas é verdade. A minha cara de quem acredita que joga bem. Né? Agora tem um amigo nosso do futebol que está gravando, está fazendo uns vídeos, ele quer virar youtuber, né? Ele está filmando, bom, pelo menos vai ficar engraçado, né, o vídeo dele. Mas eu vou provar, tá? Algum dia eu vou trazer o vídeo e falar assim, tá vendo, professor? Isso aqui sou eu jogando. Agora você vai acreditar. Não precisa não, Juliana. Né? E eu gosto muito de música também, eu tento tocar um pouquinho. Eu não sou músico igual o professor Diogo, não. Eu sou só um fanfarrão ali. Eu só gosto de brincar, né, com instrumentos. E ultimamente qual instrumento? Violão? Tenho gostado muito de música eletrônica. Violão e guitarra, né, que eu toco. E ultimamente eu tenho estudado bastante, ouvido muita coisa do universo da música eletrônica. Né? Então tenho me interessado e tenho gostado bastante.
né? E também gosto muito de jogos, né? Eu sou um gamer, além de professor, advogado, né? Eu sou um gamer, um nerd gamer. Então eu também gosto. Você disputa esses campeonatos? Dos jogos eletrônicos. Quem me dera, queria, né? Queria. Porque nesses campeonatos, você sabe, né? O rapaz está aposentando com 23 anos, né? 23 anos, estou aposentando do mundo dos campeonatos de game. Imagina eu, com 40, tentando jogar contra esses caras. Não tem a menor chance. Mas eu gosto, né? É um passatempo meu, eu gosto. Aliás, quem ouvir o podcast depois, né? Quiser, enfim, me desafiar para alguma coisa aí, só mandar uma mensagem, estamos aí à disposição. Aceitamos. E nesse negócio de gamer, você joga com pessoas que você não conhece, Isso. Ou tem que ser estabelecido? Eu tenho um grupo de amigos já desde de infância que a gente acaba combinando, né? Fala, nós vamos jogar isso juntos. Então a gente tem um grupo na internet, né? A gente se reúne com chamadas de voz e tudo, pra gente poder jogar junto, né? Mas também tem a opção de você jogar com alguma pessoa aleatória, né? Normalmente é uma criança de 12 anos lá na China que tá jogando com você e te dando um couro no jogo. É mesmo? É. Quer dizer que você entra pra jogar, porque eu tenho expertise zero disso. Você entra pra jogar e pode cair qualquer pessoa que está naquele momento interessado também. Exatamente. E, em tese, o jogo tenta fazer um pareamento com pessoas do seu nível. Mas no futebol é para você não jogar uma partida e cair o Neymar no time adversário, o Messi, né? Aí você não tem a menor chance. Então, em tese, o jogo tenta fazer um pareamento para colocar alguém do seu nível, né? Mas isso nem sempre funciona bem. Agora, você teve grupo de música também, não teve? Você não fez parte? Não. Só... Tipo de banda, sim? Não fiz. É só amador, Acho que só na minha cabeça, só nos sonhos, mas de verdade não. É só brincadeira em casa mesmo. Eu não sei por que eu tinha essa ideia de que você tinha um grupo musical. Um grupo musical. Não sei, professor. Você anda sonhando comigo aí. Ô, Juliano, 3 perguntas para encerrar o nosso papo, que está muito agradável, mas infelizmente o tempo ele é o senhor da razão, né? Pois não. O que você ainda faz na vida que se você pudesse, você nunca mais faria? O que eu faço na vida e que se eu pudesse eu nunca mais faria? Deixa eu ver. Falar no telefone. Você fala muito? Não, não. Mas eu não gosto. Então, se eu pudesse, não falaria mais. Eu não sei. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Deixa eu pensar alguma outra coisa melhor. Mas tá bom, ué. Não é que tá bom, é o que é, ué. Né? Você não Passar gostaria de roupa. nunca mais? Passar roupa, você passa? Passo. Não gosto também, mas... Se você tivesse a possibilidade de resolver um problema do mundo, qual que você resolveria? Um problema do mundo? Se o gênio, você esfregasse a lâmpada e o gênio falasse assim, eu vim para te resolver um problema, mas é um só. Olha, eu tenho comigo uma convicção assim, muito forte de que o conhecimento e educação, eles transformam o mundo. Então, esse seria um problema que eu magicamente resolveria, seria isso. Seria assim, de alguma forma, falar para o gênio, olha, eu quero disseminar todo o conhecimento possível para todas as pessoas do mundo. Eu faria isso. Aí eu acho que a partir daí a humanidade conseguiria resolver em cascata todos os outros problemas e nós teríamos um mundo melhor. Acredito eu. O principal desencadeador de problemas é a falta de conhecimento. Né? Eu acho que sim. E o que estraga o seu dia, professor Juliano? O que estraga o meu dia? Olha, é difícil, né? Mas é difícil. Difícil ter alguma coisa que estraga. Mas olha, por exemplo, ligação. Vim de Poços para São João para dar entrevista. Eu não, essa parte não. Mas eu falei do telefone, né? Eu não sei porquê. Eu acho que eu ando com uma birra do telefone. Mas, por exemplo, ligação de telemarketing, 5 horas da manhã, te acordando. Isso é uma coisa. Eu vou te falar. Se não estraga o meu dia, é algo que eu falaria assim: poxa, eu podia ter passado sem essa, né? Podia, né? Podia não ter acontecido isso. Mas
eu acho que é por aí. É ligação de telemarketing qualquer hora, né? A qualquer hora, né? Ainda bem que agora tem o tal do 0303 que a gente já está dispensando, né? Mas eu não tô sabendo dessa ainda, mas... os telemarketers agora tem que começar com 0303. Uhum. E aí você já nem atende. Juliano, foi um prazer. Te agradeço muito de ter comparecido. Gostei muito da conversa, papo muito agradável. Poderia se prolongar para você explicar um pouco mais essa questão do gamers aí. De tudo que você contou aqui, a única coisa que eu não acreditei é que você é bom de bola. Mas como você disse que vai provar e advogado aceita provas, eu vou aguardar. Vai ter muito vídeo, obrigado vai por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, espero professor. que tenha sido bom para você também. Eu que agradeço. Para mim foi ótimo. Eu espero ter atendido as expectativas, né? Porque, afinal de contas, tantos ilustres professores foram aqui entrevistados, né? Então, eu não sei se eu consegui atender as expectativas. Mas depois me conta. Se o podcast tiver uma visualização que não seja a minha, aí você me conta. Pode que eu vou ficar feliz. Que vai ter bastante. Muito obrigado por você ter vindo de terno também. A gente gosta muito quando o professor vem de terno e o entrevistador nunca põe terno. Por nada. Estamos encerrando o podcast com o professor Juliano Zápia. Muito obrigado e até a próxima.